Vamos falar sobre protetor solar em bastão. Esse produto que tem se tornado cada vez mais popular, principalmente entre corredores e quem pratica atividade ao ar livre, mas ainda gera muitas dúvidas sobre suas características e eficácia. Para quem não me conhece, meu nome é Juliane, eu sou dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e hoje eu vou falar um pouco sobre as principais características, diferenças entre os protetores tradicionais, vantagens e desvantagens sob uma perspectiva mais aprofundada, indicações e como usar de modo correto o protetor solar em bastão. Então vamos começar falando sobre as características desse tipo de apresentação. Para quem nunca viu, o protetor em bastão, ele vem em embalagens que parece batom que você vai girando e ele vai saindo. Então a apresentação é sólida ou semissólida e alguns são mais cremosos, outros mais consistentes. Temos versões com ou sem cor. A base dessa formulação ela é composta por filtros solares que podem ser físicos, os minerais, químicos ou até uma combinação de ambos. Os filtros físicos, como o dióxido de titânio e o óxido de zinco, funcionam e protegem como uma barreira física na pele, refletindo e dispersando a radiação ultravioleta. Já os filtros químicos, como a avobenzona, o octocrileno, absorvem a radiação UV e convertem em calor que é então liberado para a pele. E quais as principais diferenças em relação ao protetor solar convencional, seja ele creme, gel ou loção? A característica mais distintiva do protetor solar em bastão é a sua base sólida ou semissólida. Então, para alcançar essa consistência, as formulações elas precisam utilizar uma maior produção de ceras, que podem ser naturais, como cera de abelha, carnaúba ou até sintéticas. Elas possuem também óleos vegetais e minerais, além de agentes espessantes. Então, essa base lipídica, que ela é mais gordurosa, além de permitir a consistência sólida, ela é essencial para facilitar o deslize desse produto sobre a pele. Agora, o que podemos esperar do resultado dele? Em relação à textura, ela vai ser invariavelmente mais densa e oclusiva devido à alta concentração de ceras e óleos. Isso pode ser vantajoso para peles secas, oferecendo uma barreira de hidratação adicional, mas pode ser menos confortável para peles oleosas, podendo contribuir para uma sensação de pele pesada. Os protetores com cor geralmente apresentam uma cobertura de média a alta, sendo ótimo para aquelas pessoas que preferem usar o protetor como uma maquiagem, Aqui dá para ver a cobertura dele é bem alta, Então, para quem gosta de uma base, de esconder bem as imperfeições, as manchinhas, alguns tipos de protetor em bastão, eles possuem uma cobertura bem alta e pode substituir muito bem uma base. Em relação à aplicação, a aplicação direta ela oferece praticidade, mas por outro lado, garantir uma camada uniforme na espessura ideal para atingir o FPS, ele pode ser mais difícil em comparação com uma aplicação em creme ou loção em que você consegue espalhar de forma mais uniforme. Muitas vezes você vai precisar de ajuda de uma esponjinha ou até dos dedos para uniformizar e espalhar esse produto. Em relação à concentração de filtros, a formulação compacta do bastão permite uma alta concentração de filtros solares e um volume menor de produto, o que teoricamente pode contribuir por uma proteção eficaz se aplicado corretamente. Mas agora vamos falar das vantagens desse tipo de protetor. Primeiro, e uma das que o tornou tão popular, é a resistência à água e suor. Muitos protetores solares em bastão, eles são formulados para serem mais resistentes à água e ao suor devido à sua base oclusiva, que pode ser uma vantagem para atividades físicas, principalmente aquelas em que você sua bastante e vai ficando com o rosto molhado. Eu já testei e realmente depois de suar bastante, na hora do banho você ainda sente que tem o protetor ali, sente aquela camada mais gordurosa e oclusiva do protetor em bastão. Mas de qualquer forma, ele também deve ser aplicado a cada 2 a 3 horas durante a exposição ao sol. Segundo, a praticidade. Ele é muito fácil de levar na bolsa, sem ter o risco de vazar, sem ocupar muito espaço, e você pode aplicar ele se estiver com as mãos sujas, por isso ele é tão bom para usar na praia, por exemplo. Outra vantagem é para o retoque. Então, a versão com cor, ela é muito boa para você que usa maquiagem e quer reaplicar o protetor solar ao longo do dia, sem precisar remover ou retocar a maquiagem toda.
Em relação às desvantagens do protetor em bastão, eu acho que uma delas é em relação à textura, porque as peles oleosas podem não tolerar o seu uso. Uma coisa é aplicar na hora de fazer atividade física, da praia, da piscina, mas para o dia a dia, né, para a rotina, para trabalhar, pode ser incômodo ficar com um produto mais pesado no rosto. Hoje em dia a gente tem opções que são mais leves, que tendem a melhorar essa questão, mas para quem sofre com muita oleosidade, ainda pode não tolerar esse tipo de produto. Outra desvantagem é a aplicação correta. Então, assim como os protetores tradicionais, eles necessitam de uma quantidade adequada para a gente obter o FPS, o protetor em bastão também precisa dessa quantidade de aplicação correta. Não adianta então só aplicar uma vez e pronto, né? Porque ele precisa de uma cobertura ideal para proporcionar a proteção. Em relação à cobertura, por ser uma base com alta concentração de filtros, mesmo as opções sem cor, elas podem deixar aquela película branca, né? Ou seja, o rosto mais esbranquiçado que você vê que está com protetor, principalmente quem tem peles mais escuras. E por fim, em relação à contaminação. Então a gente vê que a gente aplica no rosto, mas pode ficar ali sebo, suor, maquiagem e resíduos na ponta do bastão, que pode comprometer a higiene a longo prazo. Por isso é importante sempre que possível você limpar com um lencinho a ponta do bastão. E agora que já sabemos das vantagens e desvantagens, fica mais fácil saber as principais indicações do protetor em bastão. Então, o principal são as pessoas que realizam atividade ao ar livre, uso na praia ou na piscina, pela maior oclusão e fixação na pele. Eu, inclusive, quando sei que está muito sol e vou me expor bastante, eu gosto de aplicar uma camada do protetor em creme ou fluido e depois eu reforço com protetor em bastão. Pessoas com pele mais seca, que toleram produtos mais hidratantes e que gostam de alta cobertura, se dão muito bem também com esse produto. E um outro perfil que é muito mais comum são as pessoas que usam protetor solar tradicional, com ou sem maquiagem e querem retocar a proteção ao longo do dia, sem precisar remover tudo ou ficar carregando diversos produtos para isso. E para finalizar, qual o modo correto de aplicar o protetor em bastão? A Academia Americana de Dermatologia orienta que são ideais pelo menos 4 passadas de protetor em cada local para depositar produto suficiente e depois espalhar com os dedos ou uma esponjinha para garantir uma distribuição uniforme e cobrir todas as irregularidades da pele. Isso também ajuda a minimizar qualquer possível resíduo branco. Em relação à reaplicação, o ideal é a cada 2 a 3 horas ou imediatamente após sudorese intensa, banho de mar ou piscina, isso com qualquer tipo de protetor solar. Para o dia a dia, eu gosto de usar um protetor solar em loção ou fluido pela manhã e o bastão para retoques ao longo do dia, porque eu sei que eu consigo espalhar bem com protetor convencional e depois eu reforço com bastão. Eu acho que o protetor solar em bastão veio como mais uma ferramenta de proteção solar que só nos beneficia, pois nos dá mais opções de uso. É claro que nem todo mundo vai se adequar a esse tipo de produto e ele não vai ser bom mesmo para todo mundo, mas pode ser muito benéfico para outros. Muito importante destacar que a chave para sua eficácia reside na aplicação correta e adequada, garantindo uma camada uniforme que proporcione a proteção solar. Ao entender suas características, vantagens e desvantagens, podemos utilizá-lo de forma inteligente e complementar a nossa rotina de fotoproteção. Se você ainda tiver dúvidas sobre qual o melhor protetor solar para suas necessidades e como incorporar o bastão na sua rotina, agende uma consulta com seu dermatologista. Se esse vídeo detalhado foi útil para você, curta, se inscreva no canal para mais informações sobre cuidados com a pele e dermatologia e até o nosso próximo vídeo.